Consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Amados irmãos, estamos vivendo o ciclo litúrgico da Quaresma. É tempo de oração, de meditação, de reflexão, tempo privilegiado, tempo favorável para juntos, como corpo místico de Cristo, refletirmos sobre a nossa conversão, a mudança de mentalidade, metanoia, metaliton. Paulo, na carta aos Efésios, ele expressa a sua opinião sobre o significado profundo da conversão. É a transformação espiritual da consciência. Segundo os padres da Igreja, a Quaresma ela pode ser definida como o outono espiritual da Igreja. A Quaresma, ela absorve o clima, a atmosfera do livro do Êxodo. Jesus, ao longo desses 40 dias, encarna a experiência histórica e mística de caminhada do povo da aliança rumo à terra prometida. Jesus prepara os nossos corações para a realização de uma nova e eterna aliança. No entanto, essa caminhada litúrgica, ela começou na quarta-feira de cinzas. Naquele dia, os fiéis no mundo inteiro receberam um sinal, ouviram um apelo, sinal de cinzas, e um apelo à penitência e ao arrependimento. O caráter teológico e penitencial da celebração de cinzas inseriu toda a vida católica no grande retiro do cristianismo. Ao todo, 45 dias, tirando os domingos, 40 dias a Quaresma. Na verdade, uma alusão, porque esse número é simbólico, tem uma carga teológica profunda na Sagrada Escritura. 40 dias Moisés no Monte Sinai, 40 dias Elias caminhando no deserto rumo ao Monte Horebe, 40 dias o profeta Jonas percorrendo os caminhos, anunciando a necessidade de penitência e conversão para o povo de Nínive. 40 anos o povo de Israel caminhando rumo à terra prometida após um longo período de 430 anos de escravidão. 40 dias Jesus no deserto. Portanto, neste tempo, a Igreja, Cristo, tornam atual na vida dos fiéis a vivência do povo da aliança no deserto do Sinai. Por isso que a Igreja, como mãe, pedagoga, ela orienta, exorta os seus filhos sobre uma realidade inevitável. Gênesis 3, versículo 19. Você comerá o seu pão com o suor do seu rosto, até que volte para a terra, pois dela foi tirado. Você é pó, e ao pó voltará. A caducidade, a cronologia é autoritária, não volta. Resta a cada um o amadurecimento espiritual. Por isso mesmo, a pregação nuclear de Jesus, que percorre o tecido literário bíblico ao longo desses 40 dias, pode ser concentrada em Marcos 1, versículo 15. Cumpriu-se o tempo, o reino de Deus está próximo, fazei penitência, arrependei-vos e crede no Santo Evangelho. O apelo à conversão sobressai o eixo central em todos os componentes da liturgia quaresmal. Durante esta Quaresma, nós somos orientados pela Igreja a absorver os instrumentos qualificantes desse tempo litúrgico, que também podem ser definidos como os 3 pilares de sustentação da piedade judaico-cristã: o jejum, a esmola e a oração.
veja o que dois santos padres da igreja, o que eles definiram como jejum, penitência e oração, que eu acho bem interessante. São Pedro Crisólogo afirma que o jejum é a alma da oração. O jejum fortalece a oração, que por sua vez restaura a nossa intimidade com Deus. Tanto a Sagrada Escritura, como a tradição da igreja, a Bíblia é a alma da teologia, ensina que o jejum é um auxílio extraordinário, a abstinência, a penitência, auxílios extraordinários no combate ao pecado, nos ensinando até a evitar determinadas ocasiões. São Basílio, o segundo padre, nos ensina que o jejum foi orientado no jardim do Éden. Eis o primeiro mandamento, segundo Basílio: não comas. Gênesis 2, versículo 16 e 17. Deus mostrou a Adão e Eva as árvores do jardim. No entanto, estabeleceu uma ordem: não comas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer, você vai morrer. Portanto, esse é o primeiro mandamento: não comas. Ora, eu posso aqui colocar o pensamento de São Paulo na carta aos Coríntios: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Voltando ainda a São Pedro Crisólogo, ele ensina que o jejum, como eu falei, veja que coisa interessante, o jejum é a alma da oração e a caridade é a vida do jejum. A sua fundamentação bíblica está em Isaías 58. Portanto, quem reza, trate de jejuar. E quem pratica o jejum, também exercite a misericórdia. Veja que coisa interessante. Quem, ao pedir, deseja ser atendido, atenda quem a ele se dirige. Quem quer encontrar aberto em seu benefício o coração de Jesus, não feche o seu a quem o suplica. Com a mesma medida que você avaliar o seu irmão, julgar o seu irmão, tratar o seu irmão, Deus vai avaliar, julgar e tratar você. Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7. Portanto, nesse ciclo quaresmal, a igreja propõe compromissos específicos, pontuais, que têm a intenção de levar, conduzir cada fiel no caminho de progresso rumo a uma vida interior. Santidade é exercitar as virtudes. Logo, a vida cristã, para ser autêntica, coerente, ela deve absorver, comporta despojamentos, renúncias, sacrifícios, verticalização das nossas escolhas e, sobretudo, perseverança na graça de Deus. Diz o Evangelho de Mateus: quem perseverar até o fim, esse será salvo. Nós vamos viver 5 domingos quaresmais até a Semana Santa. Nós estamos no ano C. E neste ano C, nós vamos refletir sobre o Evangelho de Lucas. Portanto, a igreja, ela coloca como objeto de reflexão 5 episódios bíblicos. Hoje, as tentações. Próximo domingo, a transfiguração. Terceiro domingo, a figueira estéril. Quarto domingo, a parábola rainha, o filho pródigo. Quinto domingo, a mulher adúltera. Tudo preparando o caminho para a Semana Santa, que é o clímax, o ponto mais alto, o fulcro de toda a vida cristã. Terminei o primeiro momento da pregação. Dada essa introdução, nós iremos agora com a igreja rezar, orar, meditar, refletir sobre este primeiro domingo da Quaresma, particularmente o episódio das tentações no deserto, que este ano segue o pensamento de São Lucas. Como eu venho dizendo para todos vocês, e disse já algumas vezes,
Lucas ele escreve o seu evangelho dentro de uma ordem cronológica, com uma fundamentação clara, pesquisa acurada, conversas com testemunhas oculares e visitações a determinados lugares que Jesus evangelizou. Portanto, o seu evangelho ele tem uma fundamentação profunda. É diferente de Marcos, que é mais um roteiro de milagres, até porque tem outros objetivos. Então, o evangelho de hoje é o capítulo 4, começa no versículo 1. Mas, antes desse evangelho, se faz necessário citar 2 acontecimentos. O primeiro, Jesus foi batizado no Jordão. Preste atenção para você perceber a lógica, inclusive porque é diferente da narrativa de Mateus. Jesus foi batizado no Jordão. E no ato batismal, 3 acontecimentos que Lucas destaca. Primeiro, Jesus estava em oração. O Evangelho de Lucas mostra Jesus em oração 11 vezes. Segundo, o Espírito Santo descendo sobre Jesus. O Evangelho de Lucas é, por excelência, o Evangelho do Espírito. Vou explicar já já. Terceiro, ouviu-se uma voz: este é o meu filho muito amado. Este é o meu filho querido. Esses 3 acontecimentos. Logo em seguida, São Lucas narra a genealogia de Jesus, que é diferente da genealogia de Mateus. A genealogia de Mateus liga, faz um link, associa, insere Nosso Senhor na genealogia de Abraão. A narrativa de São Lucas, narrando a narrativa de São Lucas, quando expõe a genealogia de Jesus, faz o link, associa, insere Jesus ao nosso primeiro pai, Adão. E encerra no versículo 28, dizendo: Adão, filho de Deus. Adão, filho de Deus. Isso é interessante, porque nós vamos ver agora nas 3 narrativas da tentação, 2 vezes o diabo dizer: se és filho de Deus. Muito cuidado com a tentação, porque o perigo começa na linguagem. Muito cuidado com a tentação, porque o diabo ele não vem com mentiras esfarrapadas. O diabo não vem com mentiras escandalosas. Muito cuidado com a tentação, porque o diabo ele vem com meias verdades. Meias verdades. E nessa instrumentalização do sagrado, porque inclusive ele utiliza a Bíblia para tentar Jesus, o diabo ele trabalha nessa lógica da meia verdade, a semente da sedução e da ilusão. Portanto, uma falsa concepção de felicidade é a construção do paraíso terrestre. Nós temos que ter muito cuidado. Todos nós somos tentados, sobretudo na área que marca a nossa fragilidade. Você é capaz de mensurar, de racionalizar, de identificar aquele momento, de maneira especial, o último, e que você foi fortemente tentado, que você foi, de maneira clara, você sentiu ali a pata do demônio, o demônio agindo na sua vida, querendo lhe seduzir, com uma proposta perigosa. Você é capaz de pensar? Faça esse exercício. Quando foi a última vez que o demônio colocou o rabo dele na minha vida? E veio com aquela voz suave, me orientando a fazer determinada coisa, para descaracterizar a minha vida moral, para colocar a minha família numa situação difícil, para prejudicar o meu trabalho, a minha empresa. Quando foi? Para desqualificar a minha vocação? Bem,
O caminho da tentação segue uma pedagogia. E aqui nós temos que prestar atenção, porque essa pedagogia tem 4 níveis. Na batalha com Jesus, tudo ficou no primeiro nível. O primeiro nível da tentação é a sugestão. O diabo vem no seu ouvido com uma ideia, com uma sugestão. Corte aí. Corte o mal pela raiz. Você tem um controle maior até aqui. Com nosso Senhor morreu tudo aqui, na sugestão. Vacilou, vem o segundo nível, que é a conversa. O colóquio. Por que Eva sucumbiu? Porque conversou com a serpente. Como se dá essa conversa? Vamos dar um exemplo? Uma mensagem de celular, um WhatsApp. Às vezes tudo começa com bom dia. Como é que você vai? E aí o veneno da serpente. Meses depois, você está saindo de casa, abandonando sua família. Mas tudo começou com uma imagem, um bonequinho sorrindo. Escuta agora o que eu vou dizer. Onde está o demônio? No detalhe. O demônio não precisa de uma porta escancarada para entrar na sua casa. Ele só precisa de 10% para chegar aos 90%. Primeiro, sugestão. Vacilou, segundo nível, a conversa. Vacilou, terceiro nível, o combate. A nossa natureza, ela é dividida. Você carrega as misérias de Adão. A humanidade, ela traz em si a fissura do pecado original. Não dá para brigar com o diabo sozinho. Não tem condições. Você vai perder. Sugestão, conversa, combate. Qual é o quarto nível? O consentimento. Você tem que parar logo no início, na sugestão. Aquela ideia, aquele início de conversa, aquela proposta, corta. Não tentarás ao Senhor teu Deus, só a Ele servirás. Afasta-te de mim. Vamos fazer uma oração, que eu tenho muita fé nessa oração. Que a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, Bebe tu mesmo do teu próprio veneno. Que a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu próprio veneno. Pela última vez, que a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu próprio veneno. Por que é tão importante essa oração? Reza pelo menos 3 vezes por dia. Olha o que São Paulo diz na carta aos Romanos 7, versículo 21 e 24. Verifico, pois, esta lei. Quando eu quero fazer o bem, é o mal que se me apresenta. Eu me comprazo na lei de Deus, segundo o homem interior. Olha que coisa terrível. Mas percebo outra lei em meus membros, que peleja contra a lei da minha razão e que me acorrenta à lei do pecado que existe em meus membros. Infeliz de mim, quem me libertará deste corpo de morte? Paulo diz isso. Ele fala da ciência do pecado. Ratá, errou o alvo. Cuidado, porque você peca por ignorância, por fraqueza ou por malícia. Muito cuidado. Cuidado, porque o pecado começa na manipulação da linguagem. Cuidado, porque a tentação nos coloca diante dos nossos 3 grandes inimigos. Quais são?
o diabo, o mundo e a nossa própria carne, que João, em suas cartas, concupiscência. Pessoal, quanto às narrativas da tentação, a narrativa das tentações, nós vamos seguir a linha de São Lucas. E São Lucas, ele começa o evangelho dizendo assim: naquele tempo, Jesus cheio do Espírito Santo. Lucas 1, versículo 15. João Batista, no ventre materno, já estava cheio do Espírito Santo. Lucas 1, o diálogo de Maria com o anjo Gabriel, ele vai dizer que Maria era cheia de graça, cheia do Espírito Santo. E no versículo 35, o Espírito Santo descerá sobre ti. No versículo 41, na conversação com Isabel, quando Isabel escuta a voz de Maria, o que diz Lucas? E eis que ela ficou repleta, cheia do Espírito Santo. João Batista, em suas pregações, ainda no capítulo 3, nos ensina que ele batiza com água, mas Jesus batiza no Espírito Santo e com o fogo. Portanto, Lucas é o evangelho do Espírito Santo. Sendo que o Espírito Santo, ele conduz Jesus para o deserto. O que é o deserto? Aqui nós entramos numa temática bem interessante. O deserto, ele carrega um profundo sentido místico, onde nos encontramos com toda a espiritualidade do Antigo Testamento. O deserto simboliza a hostilidade, é a ocasião da prova de fogo. Deus prova os seus filhos no deserto a fim de santificá-los. O deserto é o lugar das ambiguidades. Os dias são quentes e as noites são frias. Olha as ambiguidades. O deserto é também a ambivalência, o lugar da ambivalência. O que é ambivalência? O estado mental em que se caracteriza por sentimentos conflitantes, simultâneos, emoções positivas, negativas. Deserto é o lugar onde você se encontra com Deus, Isaías 2,16, mas também é o lugar que você pode se encontrar com o diabo. O deserto é o lugar onde você só tem duas opções. Primeiro, buscar o essencial, ou, segundo, perder-se nas coisas provisórias. É o lugar da nossa escolha, lugar de silêncio, de sofrimento, de solidão. É o espaço em que você permanece desprovido. É aquele momento na sua vida que você se sente só, impotente, incapaz, e que você vive acumulado por situações contraditórias, tribulações. O deserto nos leva a uma experiência radical de esvaziamento. Por isso que dizem os padres da igreja, é um outono, é o outono da alma. No deserto é inevitável, alguma coisa você vai perder. Alguma coisa você precisa perder. Santo Tomás de Aquino, ele vai dizer, por que o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto? Porque o demônio não podia ir até onde ele estava. Porque ele quis, na sua humanidade, nos ensinar a desarmar as ciladas do inimigo. Porque ele quis, na sua humanidade, na humanidade do novo Adão, nos revelar o caminho da redenção. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E nesse caminho, no sofrimento, ele nos ensina a permanecer na vontade do Pai. Foi o amor que impeliu Jesus ao deserto. É o amor que conduz Jesus a realizar as obras do Pai. Por isso que no deserto nós vamos ver 3 tentações. E aqui caminho para o final da homilia. Primeira tentação. Durante 40 dias, e tentado pelo diabo, nada comeu nesses dias. Passado esse tempo,
teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Qual é a resposta de Jesus? Diz a Escritura: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quaresma é um tempo para você rezar com a Bíblia. Escuta a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Perceba que Jesus desarma as ciladas do demônio usando a Sagrada Escritura. Faça a sua léxio divina. Transformar as pedras em pães significa apresentar um caminho fácil, um atalho. Transformar as pedras em pães significa estabelecer uma forma desordenada do homem se relacionar com tudo aquilo que lhe dá prazer. As tentações, elas produzem, impelem, despertam tudo aquilo que há de mais primitivo nos instintos humanos. E as tentações, elas colocam o ser humano no patamar de desordem em relação a essas três grandes forças primitivas: o amor ao poder, ao ter e ao prazer. Normalmente, a sua fragilidade, a sua fraqueza envereda por uma dessas três áreas: o amor ao prazer, o amor ao poder, o amor ao dinheiro. Bento XVI faz aqui uma reflexão belíssima. Ele diz assim: Jesus, em dois grandes momentos no deserto, também vivenciou situações delicadas. Aqui, no deserto, mesmo tendo fome, ele não transformou as pedras em pães. O poder para Jesus é um serviço. Autoridade é amor. Eu não vim para ser servido, mas para servir. Em um outro momento, 2 anos depois, ele está no deserto novamente. Uma multidão de 5.000 pessoas famintas, sedentas, com fome de Deus, mas ao mesmo tempo assaltadas pela fome do pão material. E Jesus se compadece. Ele não tem fome. A multidão faminta, ele multiplica os pães. Poder é serviço, autoridade é amor. Jesus não quer um caminho fácil. Cresce na vida, vence na vida quem carrega com dignidade a sua cruz. Quem permanece focado. O demônio teme almas determinadas. Por quê? Uma alma determinada, na graça de Deus, ela alcança a conversão. Esse é o primeiro medo do diabo. O segundo, uma alma determinada, agraciada no Espírito, também conduz muitas almas para Jesus. E o demônio teme que você leve a sua família para o céu. O demônio teme que você evangelize o seu trabalho, que você arraste uma multidão para o céu. Satanás foi aqui desarmado, mas ele tenta mais uma vez. Ele leva Jesus para o ponto mais alto. Mostra no instante todos os reinos da terra e diz a Jesus: eu te darei todo o poder, toda a glória, todos os reinos da terra, se você se submeter, se você prostrado, se você me adorar. A nossa relação com os outros não pode ser de dominação, de manipulação, de ódio, de opressão. Por isso mesmo Jesus responde com a Escritura. E ele diz assim: adoração somente a Deus. Afasta-te de mim, Satanás. Somente ao Senhor teu Deus todo louvor, toda glória, toda honra e toda adoração.
ele desarma com a Sagrada Escritura mais uma cilada. O demônio tenta mais uma vez. Aqui é uma inversão em relação a Mateus. No Lucas ele encerra colocando Jesus no pináculo do templo, o centro do poder religioso. É o perigo da manipulação religiosa, da instrumentalização do sagrado. Não é à toa que o juízo final vai começar na casa de Deus, porque é dentro da casa de Deus que também nós vamos encontrar lixos da humanidade. Dói dizer isso, mas lixos da humanidade. Por isso, o demônio chega e tenta, se utilizando do Salmo 90, olha que coisa absurda, convencer Jesus a ser um narcisista religioso, a ser o centro das atenções. E a resposta de Jesus não é essa. Ele não aceita a manipulação do sagrado. Muito pelo contrário, no Getsêmani ele disse: afasta-te de mim este cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele também diz em João 5,41, não busco a glória dos homens, o reconhecimento dos homens. E diversas vezes no Evangelho de João, no Evangelho de Lucas, eu vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade de Deus. Não instrumentalizar o sagrado é se submeter à vontade de Deus. Feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos. O diabo muitas vezes quer desviar o nosso foco. E a nossa resposta deve ser a vontade de Deus. A vontade de Deus. Jesus não quer ser o centro. Ele não é um ególatra, narcisista. Não. Ele não dá vazão à vaidade. Ele se fez escravo, lavando os nossos pés. Jesus ensina que vale muito mais o amor que serve e não o egoísmo que se serve. O amor que serve e não o egoísmo que se serve. Pai, se é de teu agrado, afasta de mim este cálice. Não se faça, todavia, a minha vontade, mas a tua vontade. Não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque eu não busco fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Conversão significa isso. Ser outro sem deixar de ser você. Transformação espiritual da consciência. Se submeter à vontade de Deus, à graça de Deus. Hoje, quem vence Satanás é a humanidade do novo Adão. Emerge desse encontro, desse confronto, o rosto de uma nova humanidade. No paraíso, o primeiro Adão sucumbiu ao pecado. No terrível deserto, cheio de ambiguidades e ambivalências, o novo Adão venceu a tentação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E sua mãe Maria Santíssima, creio em Deus Pai,